Opa, boa noite ao torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 15 de abril de 2022, às 21 horas e 54 minutos, está começando mais um pré-jogo do Robson. É pré-jogo, uma semana agridoce, né? Uma semana não tão boa devido a alguns acontecimentos, né? Tipo, falecimento do Rincon e tudo mais. Mas com relação ao futebol, o Corinthians ganhou também, né? Então, um para jogo ali, mais um, né? Já é o segundo seguido de uma vitória, né? Uma sequência de vitória aí com o time do professor Vitor Pereira. Bom, antes de começar então, rapaziada, acho que na verdade esse vídeo vai ser curto, né? Até porque não aconteceu nada de muito relevante no Corinthians nesses últimos dias, assim, né? Desde ontem, né? Quando eu gravei o pós-jogo. Então a tendência é que o vídeo seja um pouquinho mais rápido, né, mais curto. Então, antes de começar, só queria deixar um recadinho, né? Se você está assistindo aí, se esse vídeo chegou até você, não se esqueça ali de gravar, né? Ou de gravar. Não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força. A gente está aumentando de pouquinho em pouquinho, né? Como é de praxe, né? Como tem que ser. De pouquinho em pouquinho a gente vai aí aumentando a quantidade de inscritos e se tornando mais relevante, né? A intenção é essa, que o canal seja um canal mais relevante, um canal, né, que não é um canal de nenhum jornalista, de ninguém famoso, só de um corintiano, né, de gente como a gente como vocês, né, tipo, tem que acordar cedo todo dia para trabalhar, mas que também gosta muito do Corinthians, né, e quer conversar sobre, né. Bom, se estiverem assistindo, se chegou no vídeo aí, chegou no canal, se inscreve no canal, dá aquela moral. Se está ouvindo a versão em áudio disponibilizada no Spotify, é, é, avalia lá, né, no Spotify ou em outro agregador de podcast. Se tiver sistema de avaliação, avalia lá, curte, né, segue o podcast. Mas de toda forma, se possível, vem pra cá, vem pro YouTube, dá aquela moral e é isso. Mas também, se não for possível, tá tudo bem também. Bom, recados dados, então vamos começar. Começar aqui porque hoje, cara, hoje teve a apresentação. Esse cara sorridente aí é o Rafael Ramos, né? Lateral direito português que o Corinthians contratou a pedido do técnico Vitor Pereira. Na verdade ele já foi anunciado anunciado não, já foi anunciado, já bidou, tá apto a estrear amanhã, se for o desejo do Vitor Pereira. E é isso, ele respondeu algumas perguntas, a coletiva estava bem ruim, assim, eu não assisti ao vivo, eu assisti depois o gravado, mas tinha muito ruído no microfone, às vezes caiu, ficou sem imagem, foi meio ruim, foi meio zoado, não sei se é a internet de lá, o equipamento do pessoal, mas, pô, pelo que eu consegui ali entender do que ele entendeu, senão o cara falando em português, né? Mas pelo que eu consegui extrair do que foi possível ali da entrevista, ele falou que é um lateral direito de muita imposição física, né? E que ele é bom defensivamente, mas considera que o forte dele é o ofensivo, né? O defensivo ele passou a jogar assim nos últimos anos, né? Mas aprendeu e tem aprendido mais sobre a posição nesse fator, né? No fator defensivo, mas que o forte dele, que ele considera o forte dele como sendo o ataque, né? De resto ele falou que aí acho que já para fazer aquela média, né, jogar com a torcida, falou que o CT é muito bom, que ele não conhecia, falou que o time é grande, que ele jogava no PlayStation. Aí vem o questionamento, né? Será que ele jogou o original ou jogou o Bomba Pet, né? Será que o Bomba Pet chegou lá em Portugal? Será que ele chegou a jogar ali com os gritos da torcida, né? Aqui tem o mando de louco. Será? A Costa com a camisa 10. Vixe, muito louco.
pelo menos eu jogava bastante, né? Eles colocavam aquelas músicas, né, do... Acho que era Tijuana, né? Tropa de elite, o suduro de rua, pegar um, pega geral, também vai pegar você. Era da hora. Nossa, eu era muito viciado em Winning Eleven, né? Depois virou Pro Evolution Soccer. E será que ele jogava ou ele jogou Fifinha? Acho que ele era meio Nutella, acho que ele jogava Fifinha. E tem Corinthians, né? Mas eu acho, como a maioria das pessoas, acho que ele devia jogar mais com os times lá da Europa, os grandes da Europa, né? Real Madrid, Barcelona, Manchester, Bayern, enfim. Mas é isso então, Rafael Ramos apresentado hoje, o pessoal gostou, falou que ele tá trincado, falou que ele tá no shape. A mulherada, a torcida feminina do Corinthians gostou bastante dele. Eu particularmente não achei esse cara muito palatável. Achei ele, mas quem sou eu para julgar as pessoas, né? É isso, vamos esperar que ele renda bem ali em campo, que é o que importa de fato. E vamos ver. Vamos ver, eu não tenho expectativas nele, tá? Da mesma forma como eu também não tinha expectativas no Junior Moraes. O Junior Moraes nem jogando tá, então vamos esperar pra ver aí, beleza? Bom, seguindo aqui então, rapaziada, cara, eu peguei aqui, tirei um print daquela tabela do Google, só que eu peguei as 8 primeiras posições só do Campeonato Brasileiro, só pra gente ter uma ideia de como tá a classificação, né, nesse início de Campeonato Brasileiro. Então, quem está liderando é o São Paulo, né? Saldo de gols, meteu 4-0, se não me engano, no Atlético Paranaense na primeira rodada. Então, São Paulo, Coritiba, veja só, Corinthians, Atlético Mineiro e Ceará. Avaí, Cuiabá e Bragantino. São os 8 primeiros, tá? Acho que logo em seguida tem o Juventude, tem o Flamengo, né? Nos 10 primeiros, tá? Os outros estão lá para baixo, nem quis olhar, mas eu sei que hoje o Palmeiras está na zona de rebaixamento, tomara que caia. Mas falando sério, esses são os 8 primeiros, né? Acho que esses aí seriam os que talvez tenham vaga aí para Libertadores, se o campeonato terminasse hoje, obviamente. Na verdade são 6, né? Até o G6 ali, mas aí dependendo se algum brasileiro ganhar a Libertadores, se algum brasileiro ganhar a Sul-Americana e abrem mais vagas, né? Mas o Corinthians, então, se ele ganhar do Avaí, o Avaí tá em sexto aqui, ó. O Avaí também ganhou de 1-0. Dizem que foi um jogo horrível, né? Mas não sei, eu não vi. Se o Corinthians vencer, ele chega a 6 pontos, né? E pode assumir, dependendo do resultado do São Paulo e do Curitiba, né? E do Atlético Mineiro, e do Ceará, e do Cuiabá. Dependendo do saldo de gols ali, o Corinthians pode assumir a liderança do campeonato, tá? Obviamente é começo de campeonato, então isso nem é tão importante ainda. O campeão da segunda rodada do ano passado era o Vasco. Acho que era o Vasco, não? O Vasco caiu ano passado? Não, o Vasco não caiu ano passado. O Vasco já jogou a segunda divisão e não subiu, né? Acho que em 2020 teve um momento que o pessoal tava harmonizado lá e o Vasco chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, né? Mas aí tudo voltou ao normal e o Vasco foi pra segunda divisão. E, pô, vamos torcer, né? Vamos esperar, tá no começo ainda. É bom o Corinthians começar bem o campeonato, né? Para que possa fazer o dever de casa, né? Ainda mais tá muito jogo, tá complicado. Mas vamos seguindo aqui. Vamos dar uma olhada nos relacionados. Então o professor Vitor Pereira levou ali, né, relacionou pro jogo, né? Os seguintes jogadores, tá? Goleiros: Cássio Ivan e Matheus Donelli. Quem ficou de novo, né? Quem ficou de fora foi o Carlos Miguel. Laterais: Bruno Melo, Fábio Santos, João Pedro, Lucas Piton e Rafael Ramos. Cara, aqui é engraçado, né? Engraçado não, né? O Fagner ele não foi relacionado porque ele tá suspenso, né? Por conta da última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele acabou chutando o jogador do Coritiba. Do Coritiba não, do Juventude, né? O cara tava no chão, o Fagner foi lá e deu uma cutucada nele. Totalmente sem necessidade, né? Mas, enfim. Pegou 2 jogos, já tá cumprindo o segundo jogo. Mas parece, não sei
se procede, que eles querem aumentar essa pena do Fagner, tá? A ver, vamos esperar para ver o que acontece. Mas por enquanto, esse é o segundo jogo do Fagner, né? Pro terceiro. O terceiro jogo do Corinthians no campeonato, se eu não me engano, já é contra o Palmeiras. Acho que é contra o Palmeiras, né? O clássico, derby. E aí o Fagner pode estar de volta já. E veja só, o Bruno Melo dessa vez está relacionado como lateral e não como zagueiro, né? Acho que depende muito ali do humor da pessoa que monta aí a arte do Corinthians. E aí coloca ele, às vezes coloca ele como zagueiro, às vezes coloca como lateral. E assim vai, né? Zagueiros: Gil, João Vitor, Raul Gustavo e Robert Renan. Bambu de novo não foi relacionado. Não sei se é punição, não sei se ele realmente está machucado. A ver, né? O que acaba valendo, na verdade, é o que o Corinthians fala, né? O Corinthians falou que o Bambu tá machucado, então tá machucado, né? Meio campistas: Cantígio, Duqueiroz, Juliano, Maicon, Paulinho, Renato Augusto, Rony, Xavier e William. Chama atenção a ausência do Luan. O Luan, ele já está fazendo a transição, né? Ele ficou bastante tempo ali com um incômodo na anca, como o Vitor Pereira gosta de falar, né? Na verdade no quadril ali. E ele não foi, tá em transição ainda, não foi relacionado. Tá ele e um outro moleque da base, um que tinha machucado o joelho, Juan Oliveira, se eu não me engano. Nossa, e faz sempre, já faz o que? 2 anos, quase 2 anos que o moleque machucou, né? Agora tá em transição de novo, vamos ver. E o Luan não foi relacionado de novo, né? Pro ataque, o Vitor Pereira tá levando aí o Adson, Giovani da base, né? Que estreou contra o Botafogo, quase fez um golaço. Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Júnior Moraes, que voltou também, estava sentindo ali também um incômodo no quadril, né? Pode ser que eles estejam fazendo muito exercício no quadril, ou não estavam fazendo tanto, ou passaram a fazer depois que veio pro Brasil, né? Vai saber. E, Júnior Moraes, Roger Guedes e Jô. Tá. Nenhuma surpresa, né? Fica ali o destaque para a ausência do Fagner mesmo, que é titular absoluto, né? Então, provavelmente se ele tivesse aí ele seria o titular. Não sei, né? Porque agora tá nessa de revisar time, né? Mas então fica o destaque para a ausência do Fagner, para a estreia do Rafael Ramos, a ausência do Luan, como sempre, já tá até virando normal isso, né? E tem o Robert Renan, né? O Robert Renan, zagueiro também, foi relacionado, dificilmente vai jogar, mas está relacionado pelo menos. E acho que é isso, sem maiores novidades, eu acho que é mais o de sempre mesmo, né? E aqui eu peguei também a escalação, uma provável escalação aqui no GE, tá? Então eles dizem aqui que a provável escalação, de acordo com os setoristas do GE, é engraçado isso daqui porque acho que no podcast do GE, né? Do GE Corinthians, né? O Careca Bertaglia, né? Que é o cara do Análises Fiel do Twitter lá, né? Ele participou lá, ele ficou zoando o Bruno Cassucci, falando, você tem que melhorar aí, porque essas suas prováveis escalações aí você não tá acertando nada, pô. Aí ele até meteu o Miguel, né? Falou, não, tá difícil, né? A gente não tem acesso a treino e tal, não sei o que. Mas pelo menos eu acertei o Raul Gustavo. Mas foi divertido, foi legal essa parte. Então, segundo aqui os setoristas do GE, a provável escalação do Corinthians seria Cássio, Rafael Ramos, olha, Rafael Ramos estreando, né? João Vitor e Raul Gustavo na zaga. João Vitor, que não jogou na Libertadores, né? E Raul Gustavo, que se for Raul Gustavo mesmo, vai pro terceiro jogo seguido, né? Ele fez contra o Botafogo junto com o João Vitor, fez na Libertadores junto com o Gil, e agora pode ser que faça aí um terceiro jogo seguido.
O que é bom pro Raul Gustavo, porque o Raul Gustavo ele é jovem, ele deve ter 23 no máximo 23 anos, deve ter ali 22, 23 anos, então ele é jovem, ele é forte, ele é um touro, né? Um cara grande e muito forte, né? Então ele tem ali tanto capacidade regenerativa, né, por ser jovem, e capacidade física por ser avantajado, né? Ser, foi abençoado ali com uma boa genética, um bom genética, né? Uma boa constituição física. E então ele consegue fazer essa sequência de jogos aí, né? E é bom porque daí ano passado ele não jogou tanto e aí esse no começo, acho que foi no começo desse ano teve proposta ali ou no meio do ano passado, eu não me lembro. E o Corinthians não quis vender, né? E eu cheguei até a falar que, pô, o Corinthians perdeu a chance de vender esse Gustavo aí, né? Mas como é a vida, né? Como é a vida. Ele não fez um jogo tão bom diante do Botafogo, entregou, deu uma zamelada ali. Mas já do lado do Gil, né? Ele acabou fazendo um ótimo jogo ali, né? Pela Libertadores. E aí fica aquela, né? Pô, todo mundo que joga junto com o Gil joga bem, né? Talvez o Gil não seja um problema, igual a maioria das pessoas dizem. Então, vai ser bom se ele jogar. Lucas Piton jogando com o Raul Gustavo ali. O Raul Gustavo é um cara que consegue fazer uma cobertura boa pro Lucas Piton ali, né? É rápido, então ele acaba ajudando bastante o Piton, né? O Piton não é um bom marcador, também não é tão bom assim atacante para justificar a, a escalação dele, né? Falando que ele, pô, pelo menos ele pode atacar e tal, mas assim, pelo menos ele avança bastante, né? Ele dá opção, e jogou bem, tá? No último jogo, na Libertadores, tanto contra o Botafogo, que ele até fez um gol, quanto contra o Deportivo Cali no último jogo, eu acho que o Piton ele fez dois bons jogos, né? Ele entrou no segundo tempo ali diante do Deportivo Cali. Obviamente, né? Depois no finalzinho do jogo ali, ele acabou errando algumas vezes com lances parecidos até, né? Tentando sair ali pela esquerda, sair jogando e acabou saindo jogando errado. Mas, pô, o Lucas Piton já vai para 3 anos de Corinthians já, né, de profissional, então ele ou vai ou racha, sabe? Tem que colocar o moleque para jogar mesmo e se pintar oportunidade de vender já nessa janela aqui, pode vender. O Corinthians tem o Fábio Santos ali, tem o Bruno Melo também. E se precisar, pode chamar a qualquer momento o Reginaldo, que estava na Tombense, né? Pode chamar para voltar aqui para integrar a lateral esquerda. Então, uma missão para o Corinthians aí é, se tiver a possibilidade de vender o Piton já agora em julho, né, na próxima janela, já vende já. Do Queiroz e Cantijo ou Rony, né? O Du tem que jogar nesse time mesmo. É novo, né? Eu acho o Du ruim de bola. Eu acho que ele faz até jus, assim, foi até justo ele ter subido depois de Rony e depois de Xavier, tá? Muito embora quem esteja sendo titular hoje é justamente o do Queiroz, mas, pô, aí você tá me tirando, né, mano? Eu acho o do Queiroz ruim, é, talvez ele possa melhorar bastante aí. Torcer para isso, né? Pô, eu acho que é o primeiro ano de profissional dele ainda, apesar de ele ter subido ano passado, no brasileiro do ano passado, né? Então ele está fazendo um ano, está começando o segundo ano dele de profissional, então ele tem muito a melhorar. Ele é pequeno, né? Só que ele é forte, ele é rápido. O problema é que ele não sabe muito o que fazer com a bola, né? Quando a bola cai no pé dele e não tiver ninguém próximo para ele tocar rápido, se ele precisar desenvolver alguma coisa com a bola, ele não consegue. Mas acho que para ajudar ali com disposição física, com pegada ali, com de repente fazer é, algumas faltas estratégicas, ele serve bem. Aí fica a dúvida, né? Cantígio ou Rony, o Cantígio já faz tempo que não vem sendo aproveitado, né? A ver aí. O Rony, acho que no último jogo, acho que no Botafogo que ele jogou, ele levou cartão amarelo super cedo e tal, depois fez pênalti. Mas é outro que dá intensidade, né? O Rony, e eu acho que com a bola no pé ele é um pouco melhor que o do Queiroz. Ele
tem um chute bom de fora da área, já fez alguns gols. Na copinha ele fazia gol a rodo. A ver aí se a gente vai entrar com o Cantígio ou se vai entrar com a Hiena. Rony, a Hiena do Corinthians. E o Juliano, né? O Juliano, dispensa comentário, Juliano. Vai ali dar experiência e comandar o meio de campo, fazer o time jogar. O Juliano é muito bom fazendo isso. Não chuta pro gol, né? Ele não chuta pro gol, mas. E quando chuta, chuta errado. Mas ele é muito bom organizando o time. Eu gosto muito dessa função. Gosto muito de jogadores nessa função, tá? Gostava. O pessoal não vai lembrar tanto, mas gostava muito do Tcheco. Aí quando o Tcheco veio pro Corinthians em 2010, ele acabou meio que flopando, né? Aí ele saiu e veio ele. E olha que engraçado, né? Para aquele ano de 2010, né? Corinthians era o ano de centenário do Corinthians. Veio o Tcheco, veio o Zidanilo, né? O Danilo, que acabou virando o ídolo da torcida. E veio o Yarley também. O Yarley que era do Internacional, né? Um dos poucos brasileiros a jogar no Boca Junior e ainda jogar com a camisa número 10 do Boca. O Yarley veio jogar no Corinthians, fez um ano razoável no Corinthians também, embora o Corinthians não tenha conseguido ganhar títulos, né, no ano do centenário. Bom, e aí a gente tem aqui o ataque, né, que pode ser tanto o Adson quanto o Mosquito, Roger Guedes e Júnior Moraes, tá? Dando a oportunidade aí do Roger Guedes jogar aberto pela esquerda, né? E o Júnior Moraes mais centralizado ali. É um negócio interessante, né? O Corinthians não é uma escalação ruim, de fato não é uma escalação ruim, mas o Corinthians ele tá com um elenco, né? Quando você vê uma escalação dessa, você fala assim, pô, não é tão ruim, né? Muito provavelmente esse time aí é bem melhor do que o time que o professor Silvio de Campos Mendes começou o brasileiro e jogou a Copa do Brasil ano passado, né? Mas, pô, ainda acho que é pouco pro Corinthians, assim, tipo, tentar, em questão de elenco, disputar com as três primeiras forças do campeonato, né? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas no tete a tete ali, né? No um contra um, no time contra time, né? Aí a coisa muda de figura, né? O Corinthians estando bem treinado e aparentemente tá apresentando melhora, né, de um jogo para outro, tá apresentando ali uma forma de jogar, alternativas, né, tem os erros ainda que precisam ser corrigidos, né, principalmente bola aérea mas você já não vê mais o time tão espaçado, você já não vê mais o time sem alternativas, né, bom, a ver aí, já não tá mais jogando tanto a bola no Cássio para ele sair jogando, né, quando chega no Cássio ele já quebra a bola, porque qualquer um sabe que o Cássio não consegue fazer isso. Até tenta, é voluntarioso, mas não é a especialidade dele, né? Bom, eu vou voltar aqui à imagem dos relacionados, só para dar o meu pitaco sobre o jogo de amanhã, o que eu espero. Amanhã, cara, eu espero que o Corinthians, obviamente, o jogo é em casa, tá? Amanhã às 19 horas, tá, pessoal? O jogo vai ser na Neoquímica Arena, então eu espero de verdade que o Corinthians ganhe o jogo, tá? Espero uma vitória do Corinthians. É, por se tratar de um time alternativo, eu não vou esperar que seja uma apresentação do nível que foi a apresentação diante do Botafogo, tá? Que também era um time alternativo, obviamente, mas acho que aquilo ali foi algo meio fora da curva, né? O William jogou aquele jogo, né? Talvez ele não jogue esse. E na verdade quem fez acontecer tudo isso foi o William, né? O William acabou com o jogo ali pelo lado esquerdo, deu duas assistências. É, a origem do escanteio que saiu o gol do Botafogo, do Corinthians, foi também dos pés do William, né? Então acho que ele jogou muito aquele jogo, foi um ponto meio que fora da curva, tá? Amanhã, diante do Avaí, por pior que o Avaí seja, eu acho que o Corinthians precisa ganhar, o Corinthians deve ganhar, vai contar com o apoio da torcida e tudo mais.
Mas eu não espero um resultado elástico, tá? Não espero um 3-0, um 4-0, né? Um 3-1, não. Acho que vai ser 1-0, 2-0, 2-1, assim. Acho que seria importante o Corinthians não levar gol, né? Mas acho que 1-0 tá de bom tamanho. O importante para esse início é somar os pontos, né? O Corinthians começou ganhando fora de casa, fez 3 pontos. E agora confirma esses 3 pontos aqui, jogando aqui. Ah, tá aparecendo agora que eu vi. Tá aparecendo o sinalzinho da chamada. É, que da hora. Fazendo ali os 3 pontos, né? O Corinthians vai para 6 pontos. E aí já hoje está em terceiro lugar, pode até cair, né? De repente, se os outros times fizerem ali uma. Fizerem mais gols que ele, né? Ganhar no, fizerem saldo. Mas o importante nesse momento são os pontos, tá? Boa, arrumei. E, cara, na moral, assim, acho que ganhando tá bom, é o que importa. O Corinthians, ele precisa somar pontos em casa, isso é óbvio. Diz a lenda que a principal fórmula para se ganhar o Campeonato Brasileiro é o que? É empatando em casa, vencendo em casa e empatando fora, né? E o Corinthians precisa vencer agora justamente porque o próximo jogo é diante do Palmeiras, lá na. Não vai ser no Allianz Parque, né? Parece que vai ser em Barueri, porque tá tendo show, ou vai ter show lá no Allianz Parque. Mas o Corinthians precisa somar pontos, né? E aí, de repente, vencendo amanhã e trazendo um empate no próximo jogo não seja tão ruim. Tá? Então, de verdade, eu espero que o Corinthians ganhe. Tá? Espero mesmo que o Corinthians ganhe. Não necessariamente numa sacolada. Eu acho que o Corinthians simplesmente vai sacolar o Avaí. Tá? Acho que vai ser 1-0 ali, 2-0 no máximo. E tá bom. Bom, acho que é isso então, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Corinthians então deve vencer amanhã. O Corinthians vai para 6 pontos. E é só sucesso. Vamos ficando por aqui então. Se você assistiu o vídeo aí, eu estava assistindo até agora, conseguiu chegar até aqui, né? Se inscreve no canal, dá aquela moral, beleza? Vamos ficando por aqui então. Até mais e vai Corinthians, mano.